Olá! Você ouvirá uma história fictícia que demonstra que os desafios mais profundos podem ser superados com coragem, união e fé, trazendo luz e esperança onde antes havia escuridão. Nos lembrando que mesmo nos momentos mais difíceis, o amor muda o rumo da história. Era fim de tarde na vila. O céu pintado de laranja refletia nos campos verdes. Clara corria pelos gramados com Mel, sua fiel cachorrinha vira-lata, de pelo dourado e olhos brilhantes. Aos 12 anos, Clara sabia que Mel era mais do que uma amiga. Era um presente de Deus, um raio de alegria em seus dias. O vento suave balançava os galhos das árvores, quando Mel, sempre curiosa, começou a farejar entre os arbustos. Clara chamou, mas Mel, seguindo seu instinto, correu até uma clareira próxima. De repente, um grito ecoou. O chão cedeu e um som seco ressoou. Desesperada, Clara correu em direção ao som, coração batendo acelerado. Ao chegar, viu um buraco profundo e escuro, de onde vinham os gemidos de Mel. Caiu de joelhos, gritando pelo nome da cachorra, mas só o eco vazio respondeu. O medo tomou conta, e as lágrimas desceram. Com o coração apertado, Clara se levantou e correu de volta para a vila, gritando por ajuda. O cenário era desolador. Mel estava presa, e Clara sabia que o tempo era crucial. Ela enfrentaria a maior prova de sua vida. A vila era um lugar simples, habitado por famílias que viviam da terra. Clara morava com sua mãe, Dona Helena, uma mulher de fé inabalável, e seu pai, Senhor Joaquim, um agricultor trabalhador. Eles adotaram Mel há 2 anos, quando a encontraram abandonada na estrada durante uma tempestade. Desde então, Mel se tornou parte inseparável da família. Quando Clara chegou correndo à vila, sua mãe estava na varanda, trançando um cesto de palha. Ao ver o desespero da filha, largou tudo e correu ao seu encontro. "Mamãe, Mel caiu no poço!" gritou Clara, soluçando. Em poucos minutos, a notícia se espalhou. Os vizinhos se reuniram na clareira, olhando com espanto para o buraco escuro e profundo. Um dos homens, Sr. Miguel, conhecido por sua experiência em escavações, analisou a situação. "Esse poço foi abandonado há anos", explicou ele com a testa franzida. "Deve ter mais de 10 metros de profundidade. É muito perigoso tentar descer sem os equipamentos certos." Mas Clara não conseguia pensar em perigos. Tudo o que sabia era que Mel estava lá embaixo, sozinha e com medo. "Não podemos deixá-la lá, Sr. Miguel", implorou a menina. "Ela é minha melhor amiga." Dona Helena segurou a mão da filha, tentando consolá-la. "Vamos trazê-la de volta, Clara. Deus nos dará força", disse com firmeza, embora seus olhos revelassem preocupação. Os moradores começaram a planejar. Trouxeram cordas, lanternas e baldes. Mas cada tentativa de descer até Mel fracassava. O buraco era estreito e a terra instável. A cada tentativa, parecia que o tempo estava contra eles. Enquanto isso, Clara sentava-se ao lado do poço, segurando uma lanterna que mal iluminava a profundidade. Ela chamava por Mel a cada poucos minutos, esperando uma resposta. Quando ouvia o latido fraco da cachorrinha, sentia um fio de esperança. Mas o tempo estava passando e a noite se aproximava. O frio começava a se intensificar e o coração de Clara parecia apertar ainda mais. A escuridão tomou conta da clareira, mas os moradores da vila não desistiram. Eles se revezavam segurando as lanternas e tentando encontrar uma solução. Clara, que não arredava o pé do lado do poço, começou a orar em voz baixa. Ela pediu a Deus que protegesse Mel e lhes mostrasse o caminho para salvá-la. Sua mãe se ajoelhou ao lado dela, segurando suas mãos. Logo, outros moradores se juntaram, formando um círculo ao redor do poço. As vozes se uniram em oração, ecoando pela noite. No entanto, com o passar das horas, a tensão aumentava. Alguns moradores começaram a sugerir que talvez Mel não pudesse ser salva. A terra instável tornava o resgate perigoso para qualquer pessoa que tentasse descer. Clara ouviu essas palavras com lágrimas nos olhos, mas recusou-se a aceitar. "Deus não nos abandonará",
disse ela, com uma convicção surpreendente para alguém tão jovem. Ele sempre encontra um jeito. No terceiro dia, quando a esperança parecia estar se esvaindo, um estranho apareceu na vila. Era um homem alto, com cabelos grisalhos e uma expressão tranquila. Ele estava passando por ali em sua caminhada para outra cidade e havia ouvido os rumores sobre Mel. Ouvi dizer que vocês precisam de ajuda, disse ele calmamente. O homem, que se apresentou como Elias, carregava ferramentas que pareciam perfeitas para o resgate. Ele tinha cordas reforçadas, um sistema de guincho e uma lanterna potente. Mas o que mais chamou a atenção de Clara foi o olhar bondoso de Elias, que parecia carregar uma fé tão forte quanto a dela. O dia amanhecia quando Elias começou a organizar o resgate. Sua chegada trouxe uma nova energia para todos. Ele examinou cuidadosamente o poço, verificou a profundidade e a estabilidade da terra ao redor. Clara observava cada movimento dele com esperança renovada. Não será fácil, mas com a ajuda de Deus e de todos vocês, acredito que podemos salvar Mel, disse Elias em tom firme. Ele montou um sistema de resgate improvisado, usando uma corda resistente, presa a um guincho manual que permitia controlar a descida de forma segura. Antes de descer, Elias olhou nos olhos de Clara. "Você acredita, não é?" perguntou ele. Clara assentiu, segurando firme o pequeno crucifixo que carregava no pescoço. "Com todo o meu coração", respondeu ela. Elias começou a descer lentamente pelo poço, iluminando o caminho com sua lanterna. Cada movimento era acompanhado de silêncio absoluto pelos moradores, que seguravam a respiração. A tensão era palpável, pois qualquer erro poderia colocar não apenas a vida de Elias, mas também a de Mel em perigo. Lá embaixo, a luz da lanterna finalmente revelou Mel, encolhida em um canto do poço. Ela estava fraca, mas ao ver a luz e ouvir a voz de Elias chamando por ela, começou a balançar o rabo, mesmo que com esforço. Era como se ela soubesse que sua salvação estava próxima. "Estou aqui, pequena. Vamos te levar para casa", disse Elias com ternura. Ele usou um pequeno arnês que havia trazido consigo para prender Mel com segurança. A cada movimento, a terra parecia ameaçar desabar, mas Elias mantinha a calma. Com um sinal, ele começou a ser puxado para cima enquanto segurava Mel em seus braços. Quando finalmente emergiu do poço, um grito de alegria e alívio ecoou pela clareira. Clara correu para abraçar Mel, que, mesmo exausta, lambeu o rosto da menina com gratidão. As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, mas dessa vez eram de felicidade. Mel foi colocada sobre uma manta macia, onde os moradores cuidaram dela com água e comida. A pequena cachorrinha parecia entender que estava segura. Sua recuperação seria lenta, mas o pior havia passado. Enquanto Clara abraçava Mel, Dona Helena se aproximou de Elias. "Não sabemos como agradecer. O senhor foi enviado por Deus", disse ela emocionada. Elias sorriu de forma serena. "Às vezes, somos apenas instrumentos dele para fazer o bem. Hoje foi Mel. Amanhã pode ser qualquer um de nós precisando de ajuda." Os moradores concordaram, e muitos começaram a refletir sobre como aquele resgate uniu a vila. Pessoas que antes mal se falavam, agora se abraçavam e agradeciam em oração conjunta. O resgate de Mel trouxe à tona algo maior: a importância da comunidade da fé e da bondade. Antes de partir, Elias entregou a Clara uma pequena medalha com uma cruz gravada. "Para que nunca se esqueça de que Deus está sempre com você, mesmo nos momentos mais escuros", disse ele. Clara segurou a medalha com carinho. "Obrigada, vou cuidar de Mel e lembrar disso todos os dias." Elias seguiu seu caminho, e embora ninguém soubesse de onde ele viera ou para onde estava indo, todos sentiram que ele era mais do que um simples viajante. Para Clara, Elias fora a resposta às suas orações. O tempo passou, mas o resgate de Mel tornou-se uma história contada por gerações em toda a região. Para Clara, foi um momento que moldou sua fé e sua compreensão do amor incondicional. Ela nunca se esqueceu de Elias,
nem das lições que aquele episódio lhe ensinou. Em uma noite tranquila, Clara sentou-se ao lado de Mel, agora saudável e forte, e olhou para o céu estrelado. Você foi muito corajosa, Mel, e graças a Deus estamos juntas, disse, acariciando a cachorrinha. O céu parecia brilhar com mais intensidade, como se confirmasse as palavras de Clara. Naquele momento, ela compreendeu algo profundo. Nas horas mais escuras, a luz sempre encontra um caminho para nos alcançar. Seja por meio de um estranho, da união de pessoas ou da força de um coração cheio de fé. E assim, a história de Mel e Clara não foi apenas sobre um resgate, mas sobre o poder do amor, da perseverança e da crença de que, com Deus, tudo é possível. A moral dessa história é que mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido, a fé e o amor podem mudar o rumo da história, porque Deus nunca nos abandona, e suas respostas vêm de formas que muitas vezes nem imaginamos. Provérbios 3:5-6 nos ensina: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Deixe nos comentários como você se sentiu ouvindo essa história. Se inscreva no canal e veja também o vídeo recomendado que está aparecendo. Tenho certeza de que também irá inspirar você. Na descrição deixamos alguns links do seu interesse.